Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Robert, sou o rapaz aqui do meio, sou um dos cientistas de dados aqui do banco, do Itaú, um dos responsáveis pelo Meetup aqui junto com o time de organizadores, junto com o Gabriel Zigli, ou como a gente chama ele aqui de Zig, e o Thales. O Zig hoje vai nos acompanhar aqui na parte de perguntas e respostas, ele também é um cientista de dados aqui do Itaú, e o Thales hoje está de férias, então provavelmente ele deve estar como participante aqui ouvindo a gente também. Para esse evento de hoje, então, eu convido vocês a ouvir a palestra do nosso querido apresentador José Eleandro, conhecido como Eleandro também. Aqui segue o LinkedIn dele para quem tem interesse. E a palestra dele hoje vai ser sobre a atribuição autoral de textos digitais. O Eleandro ele é mestre em inteligência artificial pela USP, especializado em NLP, onde ele pesquisou sobre atribuição autoral de textos usando métodos computacionais. Ele possui uma graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, e se descreve como apaixonado por tecnologia. Ele trabalha no mercado financeiro há mais de 10 anos e durante esse período ele tem atuado em áreas de concessão de crédito, políticas e estratégia de crédito e cobrança. Atualmente ele é coordenador aqui no Itaú como coordenador de ciência de dados em uma equipe que atende diversos segmentos do banco e eu tenho um enorme prazer aqui em ter ele como um dos meus pares. E é com esse mesmo prazer que eu convido o Leandro. Ele, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, olá pessoal, boa noite aí. Prazer aí conversar com vocês aí. Deixa eu só fazer aquele momento de compartilhamento de tela aqui. Deixa eu só começar aqui a gente falar um pouquinho de atribuição autoral de textos. Então vamos lá. Robert, aí diz aí para mim, tá tudo certo aí na apresentação? Tá aparecendo para vocês? Assim, ele pode seguir. Então, beleza, pessoal. Vamos conversar aqui um pouco então sobre a atribuição autoral de textos digitais. Tá, atribuição autoral, pessoal, por que eu coloquei, né, atribuição autoral e de textos digitais? É porque, assim, a gente pode olhar a autoria de textos do ponto de vista de imagens, né, ou seja, de caligrafia, análise de caligrafia e tudo mais. Né, existem diversas áreas que olham a autoria de pinturas, de música, né, então de ondas de áudio e tudo mais. Aqui eu vou focar especificamente em textos digitais, conversar um pouquinho mais o que permite para a gente identificar quem escreveu um determinado texto. O Robert aí já fez uma apresentação minha, então não vou me estender muito, né? Então eu sou esse cara aí da foto aí, gosto bastante de viajar como todo mundo gosta, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais aí no LinkedIn, tá? Podem me seguir lá no LinkedIn, lá, não sei, para vocês conseguirem, vocês podem me adicionar. Algumas pessoas conseguem adicionar, outras só conseguem seguir, mas fiquem à vontade lá para me adicionar, pessoal. Então, assim, já trabalho aí na área de análise de dados em geral, né? Resumindo, espremendo o que está aí já há um bom tempo aí, tá? Passando por diversos segmentos. Então, vamos falar um pouquinho aqui de autoria, né? Então, assim, isso principalmente para as meninas que estão aí com a gente na ligação, né? Então, assim, a primeira pessoa na história da humanidade que a gente sabe que escreveu um texto é uma mulher, né? Obviamente, quase como tudo, lá na Suméria, né, em Reduana, ela, depois vocês podem ver nesse linkzinho que está aí embaixo, aí vocês podem seguir, tem um vídeo bem legal da história dela, e provavelmente alguns dos escritos dela ainda influenciam nossas vidas no dia de hoje, porque ela tem um efeito cascata entre o que ela escreveu e as coisas que chegaram para a gente nos dias de hoje, né? E daí é isso, essa primeira citação dela é que com a força de Inanna, né, Inanna é uma deusa lá da mitologia da Suméria, a gente consegue até quebrar pedras, né? Então, assim, citação qualquer coisa, 4.000 anos atrás, só para vocês saberem que a primeira pessoa que a gente já sabe que escreveu um texto foi uma mulher. Né? Então, o que a gente vai ver um pouco hoje, tá? Eu vou conversar muito com vocês, assim, aqui eu não vou trazer né, o conteúdo da minha pesquisa de mestrado, né? Então, até porque, assim, se vocês quiserem, tem um material bem acadêmico, que é a minha dissertação no banco de dissertações da USP, e tem um artigo que eu publiquei no começo do ano na Elsevier. Tá? Então, eu quero, na verdade, eu não quero... Aqueles artigos já são para quem
para quem são da área, para as pessoas que são da área e que estão fazendo revisão de literatura. Eu recomendo para quem quiser aprender um pouco mais, os artigos que eu cito lá na revisão de literatura, eles têm bastante conteúdo, eu escolhi os melhores, então podem seguir lá os artigos que eu estou citando lá, que eles vão dar um bom embasamento para quem quiser conhecer um pouco mais da área. Eu estudei a atribuição autoral tanto do ponto de vista computacional, que é onde eu fiz o mestrado, e pós-mestrado eu comecei a estudar um pouco mais da parte humanística, né? Como é que o pessoal lá na área de humanas olha para um texto e consegue fazer uma atribuição. Então, tem algumas coisas que eu vou conversar com vocês que vocês vão perceber que não é muito um cara de exatas que vai ter ali uma pitadinha de humanas, né? Então, aqui, e como a gente está num contexto aqui de meetup, vou trazer também aqui umas pitadinhas também das tecnologias de processamento de linguagem natural, né? E vou conversar com vocês do projeto de mestrado aqui e como é que a gente consegue contextualizar isso no mercado. Então, vamos lá. Um pouco de autoria, pessoal, assim, alguns conceitos importantes que a gente precisa saber com relação a identificar o autor de um texto. Vocês já perceberam que identificar o autor de um texto lembra biometria? A gente faz biometria de íris, a gente faz biometria de voz, a gente faz biometria de uma série de coisas. Por que a gente não pode pegar um texto e tentar identificar quem é o autor? Né? E é isso que a gente vai conversar aqui, mas só que além desse conceito, existem alguns outros conceitos. Então, por exemplo, pseudônimo. Então, pseudônimo, alguns autores famosos utilizam o pseudônimo como uma forma de evitar sei lá, uma atenção do público, né? Para quem sabe lá, a gente tem um caso famoso lá dos livros de estatística que foi publicado sob pseudônimo. A gente tem alguns livros, principalmente do século passado, que tem bastante coisa em pseudônimo, principalmente quando os autores, né, querem esse espaço para poder respirar. Porém, além do lado bom, né, esse primeiro pilar aqui, que é um pilar saudável, existe um pilar não saudável, né, e aqui em gradação aqui do pior para o melhor, né. Então, assim, a pseudografia, né, então, assim, em inglês é pseudographic, a tradução é bem chata, né, que é pseudografia, quando, na verdade, uma pessoa tenta se passar por outra, né? Então, assim, isso acaba sendo bem comum, né? Então, em ambientes políticos, você pode gerar uma fake news, você pode gerar algum tipo de documento em que você quer que as pessoas achem que é o fulano, né? Então, isso hoje em dia acontece, principalmente no contexto de fake news, mas, assim, no histórico de ciências humanas, isso acontecia muito na antiguidade. Então, boa parte daqueles filósofos que vocês veem famosos, nem tudo foram escritos por eles, né? Então, aí é um ponto que vocês podem ver alguns casos de pseudografia aí. Plágio, vocês já sabem, plágio também é um negócio bem, bem recorrente, que é quando você rouba a ideia de alguém e utiliza como sendo sua, né? Então, você faz um plágio. E a falsificação, quando tem deliberado a ideia de criar algum dano, né? Então, é o último nível ali, né? Então, forgery em inglês. Aqui, existem alguns corpos que são analisados do ponto de vista de análise de autoria, e eu trouxe aqui 4 exemplos só, existem outros milhares deles, mas eu trouxe só alguns 4 que são bem interessantes aqui para a gente conversar. O primeiro são os textos, os Federalist Papers. Ele é o corpus principal, assim, a gênese da atribuição autoral moderna é com os textos federalistas. Então, foram algumas pessoas que pegaram uma série de artigos publicados em jornal nos Estados Unidos. Esses artigos tinham como objetivo convencer a população a aderir ao modelo republicano, né? E ali você tem o Hamilton, né, o Madison e o Jay, que eles publicaram algumas coisas com os nomes deles, mas publicaram também muita coisa como de forma anônima. E daí as técnicas de atribuição autoral conseguiram identificar que alguns dos textos, na verdade, tinham sido escritos pelos próprios 3, mas que fingiam ser anônimos, submetendo uma opinião para o jornal, né?
O segundo pilar, pessoal, é assim, eu vou falar bem breve aqui, mas assim, depois se alguém tiver curiosidade pode me perguntar no pessoal, tá? Eu acho que isso aqui é bem pessoal isso, mas todo o canhão humanístico, tá? De análise de ciências humanas e literatura foi testado no corpus bíblico. Então, de Gênesis a Apocalipse, existe muito conhecimento livro a livro de como é que a autoria, composição, datação, tradução, conversão e todo o canhão foi aplicado. Então, assim, em específico, nas epístolas de Paulo, você tem um problema lá, que é muito clássico da antiguidade, que as pessoas tinham um primeiro nome só, né? Então, era muito comum você ter que falar Paulo de Tarso para poder especificar exatamente quem é a pessoa. E daí, nessa, alguns textos que possivelmente não é o mesmo Paulo, né, entrou como sendo de Paulo. Então, existe um caso ali, o pessoal usa muito como corpus. Aqui o chamado do Cuco, da Cuckoo's Calling, ele é bem legal, porque a autora do Harry Potter, ela tinha acabado de lançar os últimos livros do Harry Potter e queria mudar de estilo, mudar de coisa, né, de mudar de âmbito. E daí, o que ela fez? A J.K. Rowling lançou sob o pseudônimo de Robert, nada, né, nenhuma coincidência com o nosso Robert aqui, né, que fez a introdução, né, então, assim, ela lançou um novo livro, em seguida descobriram que ela tinha feito o bendito do pseudônimo lá, e o estilo dela bate, dá um match com o livro do Harry Potter, né, e por último, assim, as ferramentas forenses, então a área forense mesmo do ponto de vista de investigação, eles usaram um corpus de e-mail, né, de um caso de escândalo da década de 90 e começo de 2000, que é conhecido como caso Heron. Eles usam esse corpus até hoje para várias coisas, e daí a análise de autoria em corpus de e-mail. Então, para a gente pegar pessoas que pegam o acesso à senha de alguém e redigem o e-mail como sendo a pessoa. Então, assim, se você quiser construir uma ferramenta desse tipo, um corpus do tipo Heron, assim, ele é muito importante. Tá, agora que vocês estão começando a entrar um pouquinho mais no assunto, agora a gente começa a deixar o negócio mais denso, né? Então, vamos descer um pouco mais. Então, assim, o objetivo da detecção de autoria, do ponto de vista de machine learning, é um aprendizado supervisionado. Eu tenho um conjunto de textos que eu confio e eu sei quem são os autores, e eu tenho um texto que eu não sei quem são os autores. Então, eu posso ir lá e criar um classificador, calcular por distância, né? Fazer um KNN da vida, e consigo fazer uma atribuição de autoria para o autor mais provável. Né? Então, como eu comentei com vocês, né, então, assim, tanto a área de humanidades tem um canhão inteiro para trabalhar com detecção de autoria, a área de linguística computacional, que tem aí seus 100, 150 anos no máximo, na verdade ela começa lá com o Fear e outros linguistas, né? Então, assim, tipo uns 50, 70 anos, na verdade, um pouco menos aí, né? Começou a entrar nesse jogo de usar métodos computacionais, e uma área forense que, obviamente, você tenta pegar essas pessoas que usam acessos indevidos para se passar por outras. Né? E daí é o seguinte, mas lá na área de humanas, existe um negócio que é muito útil, tá? De um ponto de vista global, né? O ponto que se chama de estilometria. Então, a análise de autoria ela vai ficar debaixo desse grande chapéu que é a estilometria, que ela pega um texto, a estilometria, a zero de jogo, assim, sem colocar a autoria junto, vai falar muito da riqueza de um texto. Então, vamos supor que um jornalista quer uma vaga de emprego, por exemplo. Vamos supor, como é que você avalia um jornalista? Pela riqueza do vocabulário, pela complexidade das sentenças, pelo tamanho das sentenças, se tem rapax legonema, que é um conceito do mundo de linguística, são aquelas palavras muito raras, né? Advogado adora rapax legonema. Estrangeirismo, se a pessoa do tipo tá usando a língua como segunda língua, que no Brasil é menos comuns isso, né? Apesar que assim, a gente tem alguns tipos de estrangeirismo, que é, por exemplo, assim, em português a gente às vezes solta eu falei com ele mais tarde. Então, aí você pega alguém que está estudando inglês. Por que você pega alguém que está estudando inglês? Porque o termo mais tarde não existe em português. Existe o termo later, né? O termo, né, mais tarde em inglês, mas em português, eu vou ver ele na parte da tarde, não é mais tarde. Vou ver ele depois, né? Então, assim, esse tipo de coisa contribui para a gente olhar o estilo de escrita de alguém.
Esse estilo de escrita pode ser considerado um feature engineering, que pode ser usado dentro de um classificador tradicional. Então, por muito tempo, a análise de autoria analisava o estilo e, a partir do estilo, usava para poder fazer a detecção de autoria. Só que a gente começou a perceber que, do ponto de vista de aprendizado de máquina, algumas coisinhas começaram a ficar faltando, né? Então, mais do que a task lá de humanas, o aprendizado de máquina começou a reorganizar a atribuição autoral em algumas caixinhas, né? Em algumas caixinhas diferentes. Então, a atribuição pura, quando a gente faz ali um aprendizado supervisionado de conjunto fechado, o que, que significa isso? Aí esse é um negócio que vocês vão, né? Algumas pessoas vão ter um mind blowing aqui. Sabe quando você cria aquele classificador, você tem laranja, pera, banana, certo? E você espera que no conjunto de teste tenha laranja, pera, banana, certo? Isso é conjunto fechado, isso é o mesmo que está no treinamento, está no teste. O que é conjunto aberto? Eu tenho laranja, pera, banana, mas pode ser que no meu conjunto de teste tenha um abacaxi, tenha sei lá, uma pitaia, tenha algum outro tipo de coisa que não está no meu conjunto de treinamento. Esse tipo de problema em machine learning é muito pouco explorado, tá? Tem muitos mestrados e doutorados aí para vocês explorarem, e chama de conjunto aberto. E eu estudei tanto conjunto fechado quanto conjunto aberto. Conjunto aberto é insano, tá? Então, assim, é bem interessante, mas é bem mais difícil, tá? E eu recomendo para quem quiser estudar um pouco mais. Depois existem uma outra vertente que é a seguinte: eu não quero saber quem é o autor, mas eu quero saber se um par de textos pertence às mesmas pessoas, né? Isso serve para anônimos. Eu não sei, tipo, alguém fez um comentário, um vândalo foi na página, fez um comentário pesado, a gente quer fazer um match desses dois textos. Isso daqui é uma área baseada em similaridade, aí todo o aparato baseado em distância, em machine learning, pode ser aplicado aqui. KNN, K-means, clusterização hierárquica, gente, aí o que vocês quiserem brincar com toda a parte de distância pode estar dentro desse pilar. Uma vertente um pouquinho melhor, que também a gente aplica para humanas, é a clusterização, que ela pode ser assim, do tipo, eu tenho um monte de texto que eu não sei quem é a autoria, mas eu quero clusterizar de forma que cada cluster contenha textos de um autor só. Ou então eu posso pegar um texto de múltiplas autorias, então, por exemplo, um artigo de múltiplas contribuições, e tentar identificar se quantos autores ou qual parágrafo foi escrito por quem. Tá? Isso é um problema de clusterização autoral. E por último, uma coisa que eu acho que é muito mais prática e muito mais para o dia a dia, eu faço um feature engineering, ou eu crio um classificador, e ao invés de mirar saber quem é o autor, eu miro saber características do autor, quero fazer um profiling. Então, eu quero saber a idade, gênero, língua nativa, dialeto. Eu quero saber se o cara tem dialeto interior de São Paulo, interior de Minas, Minas perto de Goiás, ou se é Nordeste Bahia, se é Nordeste interior da Bahia, se é Bahia litoral, dependendo dos sotaques que a gente tem linguísticos, ramos linguísticos que a gente tem no Nordeste, você pode ter grupos diferentes e você pode usar um classificador para pegar um comentário que a pessoa fez em rede social e tentar identificar qual é a característica dessa pessoa. Também profissão, né? Então, o famoso juridiquês dos advogados, vocês conseguem pegar. Por aí vai, pessoal. Vou agora adicionar alguns conceitos e vai ficar bem denso a partir de agora, pessoal, que já estava denso, vai ficar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de língua, linguagem e NLP, tem alguns conceitos que vocês precisam ter para a gente continuar a conversa aqui. Então, assim, quando a gente fala de língua, né, uma frase muito interessante que eu ouvi um tempo atrás é: a única língua que existe é a língua falada, né? Então, assim, aqui na fonologia e na fonética é onde a língua realmente acontece, é onde a língua muda, é onde a língua ganha cara, né? Mas, ao longo do tempo, a gente começou a escrever a língua e começou a prestar atenção nas camadas que a língua tem. Então, a gente começou a prestar atenção na formação das palavras, né, nos sufixos, prefixos, raízes. Então, toda essa questão linguística da morfologia, né, é uma coisa que é importante, tanto do ponto de vista de autoria, quanto do ponto de vista de formação de língua. A sintaxe é algo que a gente faz bastante, principalmente nos compiladores, né? Ali na década de 30, 40, né, e seguindo em diante, teve um esforço muito grande em sintaxe. Aqui o Noam Chomsky
é o nosso grande pai aí da ciência da computação de forma indireta, apesar dele detestar isso, né, porque eles dão muito sintaxe. Semântica, sem dúvida nenhuma, de 2010 até agora, é o foco número 1 da ciência da computação, né? Então, aí os modelos de embedding estão aí reinando aí no mundo de semantics. E o mundo de pragmatics ainda é insano, 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 tá? Então, assim, precisa de um especialista para executar pragmatics, para conseguir realmente pegar o contexto histórico e falar o seguinte: se eu estou lendo um texto, por exemplo, de Machado de Assis, eu não vou dar nenhum exemplo aqui político ou qualquer coisa do tipo, vou dar exemplos mais toys, né, para a gente evitar coisa de polêmica aqui, mas assim, se eu leio um texto, por exemplo, de Machado de Assis, quem são os autores que Machado de Assis leu? Isso é pragmatics, esse é um exemplo de pragmatics. Vou dar um outro exemplo também de pragmatics. Alguém cita que o homem foi para a Lua. Daí você, por pragmatics, você diz que assim, eu sei que o homem, a humanidade foi para a Lua, sei lá, década de 70, 60, 70, portanto, esse texto não pode ter sido escrito em 1500. Então, isso você resolve por pragmatics. Então, você pega um texto e bota num período específico da história, né? Então, isso é um pouco de NLP de pragmatics. Vamos continuar falando de autoria. Então, assim, o que limita, o que são desafios em análise de autoria, né? Então, primeiro é a disponibilidade de textos. Então, tem um conjunto de textos suficientes para eu conseguir treinar um classificador. O tamanho do texto também é algo importante, do ponto de vista estatístico, quanto, né, dado que é um dado categórico, o texto é um dado categórico, eu preciso ter muita evidência para conseguir estabilizar os classificadores. Então, textos curtos são muito difíceis, textos longos são mais fáceis. Tipo, o lá da J.K. Rowling, a gente tem uma confiança bem alta de dizer que foi ela que escreveu o livro. A outra coisa, a mesma pessoa muda a forma de escrita dependendo do canal que ela está usando. Se ela está numa rede social formal, se ela está no e-mail, se ela está numa rede social informal, o estilo de escrita muda, e isso é difícil da gente acompanhar, porque a gente quer a biometria de escrita, né, de forma genérica. Eu vou comentar um pouquinho mais de idioma lá na frente, porque eu vou mostrar os resultados de alguns experimentos que eu fiz por idioma, e daí vocês vão poder ver quais idiomas são mais fáceis, quais são mais difíceis. Além disso, então, uma coisa que a gente vai comentar muito agora é que a semântica, apesar dela ser muito importante do ponto de vista de machine learning, ela é bem fraca, porque normalmente a gente quer um classificador que, independente se eu estou falando sobre receita de bolo ou se eu estou falando sobre carros, eu quero pegar o estilo de escrita, independente do conteúdo. Então, às vezes o conteúdo, né, em pragmatics permite identificar, olha, fulano tem mais interesse nesse assunto. Então, há uma força de evidência de que aquele assunto é daquele fulano. Mas, uma pessoa que quer fraudar pode falar do mesmo assunto, né? Então, o que a gente quer não é o assunto, o que a gente quer é o estilo de escrita, né? Então, aí o tópico pode dar uma dificultada na atribuição autoral. O número de autores também é outro limitante. Então, hoje os métodos que existem, eles funcionam bem até uns 20 autores. Quando começa a passar disso, ainda não tem método de machine learning parrudo o suficiente para tal. Tanto no meu mestrado, eu parei em 20 autores e uma outra pessoa, né, um outro orientando do meu orientador, continuou fazendo a pesquisa para milhares de autores. Tá? Então, agora que vocês já estão um pouquinho mais, né, dentro do assunto, a gente está descendo, a gente está começando a chegar no machine learning ali, então a gente já navegou no mundo ali de humanas, né, e aí, o que eu consigo extrair em cada nível linguístico do ponto de vista de computação? Eu tirei a fonética, tá, e a fonologia. O Robert aqui é um cara de áudio, ele deve estar bem chateado comigo, porque, na verdade, ele tem o classificador que é a biometria de voz. Então, o nível abaixo de fonologia, então ele está feliz, porque, na verdade, ele tem lá uns trabalhos na área de biometria de voz. Eu já trabalho na área, né, de aqui estou não no Itaú, né, mas na minha área de pesquisa, só com coisas de texto. Então, vamos começar a partir do texto. No nível mais básico de um texto, o que a gente tem? A estrutura. Se você pensar numa pessoa que escreve um HTML ou um código-fonte, vai ter lá a estrutura da programação da pessoa.
né? E eu não comentei, mas assim, né, a atribuição autoral pode ser aplicada a código-fonte. Tá, daí a pontuação, espaço, como é que a pessoa organiza parágrafo, como é que ela coloca headers, qual a fonte que a pessoa escolhe, tem uma série de informações que dá um cheiro de que uma certa pessoa. No nível morfologia, a gente tem ali os caracteres, os sufixos, os prefixos, que vão dar um certo cheiro. A gente tem algumas palavras. Aqui a grande pegadinha: stop words em atribuição autoral não podem ser descartadas. Elas é o contrário, elas são a matéria-prima da atribuição autoral. Por quê? Porque são aspectos que as pessoas usam de forma inconsciente. Então, quanto mais inconsciente, né, é uma determinada feature, mais forte é o estado da arte naquela área. Porque aí a gente tem mais confiança do resultado da atribuição. Né? Então, e assim, no último nível, quando a gente fala assim, pragmáticas, tem muitas autorias que só são resolvidas em pragmática. Só que daí não dá para explicar, aí realmente precisa ter um especialista de domínio, né, uma pessoa com um background de história, geografia, filosofia e tudo mais, para conseguir resolver o problema do ponto de vista de pragmatics. Tá? Agora, continuando um pouquinho mais aqui para a gente, né? Então, vamos lá. Então, agora eu vou pegar alguns conceitos, né, aproveitando que esse espaço nosso aqui é um espaço não é tanto de pesquisa acadêmica, mas de treinamento, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos de processamento de linguagem natural antes da gente mergulhar na solução que eu cheguei lá no mestrado. Então, assim, o mantra principal de processamento de linguagem natural, e principalmente do ponto de vista semântico, é "You shall know a word by the company it keeps". Vulgo, que a nossa avó falava antigamente, diga com quem andas que te direi quem és, né? Então, aí é uma frase do Fear, e isso daqui tá lá no embedding que o Google usa, tá lá no embedding do não sei quem, tá no sistema que foi feito lá no Salt da década de 70, né? Tá em todas as técnicas, a gente saber o significado de uma palavra pelo contexto. Para vocês terem uma ideia de como é que significa isso, quando você pega uma língua antiga e você quer saber o significado de uma palavra, o que, que as pessoas fazem? Alinham aquela palavra em todo o corpus, compara os vizinhos e tenta desambiguar. Para vocês entenderem quão importante é essa frase dentro de toda a linguística, né? Então, assim, toda vez que você trabalhar com processamento de linguagem natural, sempre lembre desse senhorzinho, né, simpático de óculos aí. Bom, então, agora eu vou falar de algumas coisas, mas eu vou puxar processamento de linguagem natural, de língua natural, para, para algumas coisas que são aplicadas em atribuição de autoria. Não estou falando de língua no sentido global, tá? Então, assim, toda vez que a gente vai fazer processamento de linguagem natural, o token mais básico é o caractere, né? Às vezes a gente usa caractere, às vezes a gente usa palavra, né? E daí aqui em palavra, ele pode ser uma sequência de caracteres, né? A frase é uma sequência de palavras e o documento é uma sequência de frases e, no final das contas, um conjunto de documentos é um corpus. Tá? Então, a característica desse tipo de abordagem aqui é que se você pensar que cada caractere vai ser one hot vector, e eu vou falar um pouquinho de one hot vector, a gente tem muitas categorias, principalmente no nível palavra, né? Então, assim, esse aqui é uma das características de NLP e né, a questão do problema de sequência, ele é muito, né, muito claro dentro do mundo de NLP, e um nível superior à sequência costuma ser a árvore de dependência, que a gente usa bastante, e um nível maior, que é onde a gente tenta arranhar um pouquinho de pragmatics, é o nível de knowledge graph. Né? Então, esse é o ponto onde a gente está. A outra coisa que, assim, essa abordagem daqui de cima, isso aqui é para tudo que não é para análise de autoria, onde a gente quer saber do que o documento fala. Quando a gente quer saber a autoria, a gente quer ver pontuação, como é que a pessoa usa a língua, a estrutura do documento, coisas que são descartadas num processo normal. Tá? Isso daqui vai ser um From Zero to Hero de processamento de linguagem natural para vocês, né? Como eu comentei com vocês ali, né? Cada símbolo, cada palavra de vocabulário, ela pode ser
né, mapeada para um vetor, né, com um elemento igual a 1 e os demais como 0. Aqui as dimensões são as palavras no dicionário, e isso daqui é chamado de one hot vector. Eu abreviei aqui para one hot vector. Agora imagina que você tem uma frase grande com várias palavras. Se vocês pegarem cada one hot vector de uma frase ou de um documento e somar eles, certo? Vocês obtêm um modelo que é conhecido como bag of words. Algumas pessoas usam rede de convolução com kernel soma e obtêm o mesmo resultado bag of words. Só fica parecendo mais deep learning-like, né? Eu usando estrangeirismo aqui, né? Vai parecer que você está usando deep learning, mas na verdade você está usando o bag of words. Tá? E bag of words é uma técnica de modelagem que funciona muito bem, obrigado, quando você quer trabalhar no nível documento ou no nível frase. Agora, quando você quer saber uma representação para não do documento, não da frase, mas de um elemento em específico, a gente precisa ir no word embeddings, que é a semântica da palavra e não a semântica do documento, né? E daí, no final das contas, a gente chega em alguns vetores densos. Eu vou comentar no slide seguinte de como esses vetores densos podem ser gerados. E a partir dali, espera-se que eles tenham algumas propriedades linguísticas, esses vetores aqui. Propriedade linguística de vetor, falei umas frases fortes, falem comigo depois. Posso contar um pouquinho mais para vocês. Mas assim, no final das contas, o que a gente quer é sair de um mundo categórico para um espaço onde você consegue colocar o texto como um elemento num espaço multidimensional aí. Tá, então aqui eu comentei com vocês, bag of qualquer coisa, então aqui pode ser palavra, pode ser caractere, pode ser qualquer coisa, né? Ele é a soma do on-hot. E a gente vai conversar um pouquinho mais dos embeddings aqui na frente. Tá no slide, na verdade, seguinte. Mas antes de a gente conversar sobre os embeddings, tem um conceito que vocês precisam ter, que eu acho que foi bem importante na minha pesquisa, que é o conceito de n-gramas. Tá? O conceito de n-gramas é quando, ao invés de pegar cada termo, né? Na verdade, assim, tem um conceito em linguística que é assim, por exemplo, a palavra Porto Alegre, do ponto de vista linguístico, Porto Alegre é uma palavra só, porque ela carrega um único contexto semântico. Se você separar Porto, separar Alegre, são duas palavras completamente diferentes, certo? Tanto que no alemão, quando acontece elementos, por exemplo, como Porto Alegre, eles colam as duas palavras. Então e daí são conhecidos como línguas aglutinativas. Outro exemplo de língua aglutinativa é toda a família turca, né? Todo dali da Turquia até o começo da Mongólia, né? Vocês olharem lá no mapa, todo mundo usa lá línguas aglutinativas. Por causa disso, porque aqui é um contexto só semântico. E daí, como é que a gente faz se a gente não usa uma língua que não, né, uma língua que não tem isso, né? Então, aqui nas evidências do Chitãozinho e Chororó, né? Então, ali, quando eu posso aliviar o problema da sequência criando tokens de sequência curta, né? Então, por exemplo, tipo, quando eu digo que, isso aqui vira um token só, né? Esse outro vira um outro token. Mas eu posso expandir em vez para 2, para 3? Pode. Quando eu faço 2 ao invés de ter... quando eu uso um termo só, cada termo, né, como está aqui, cada termo, ele é uma dimensão. Eu chamo de unigrama, quando tem 2, eu chamo de bigrama, trigrama, 4 gramas, 5 gramas e n gramas, e é isso da onde vem o n de n gramas. Tá? E ele funciona como uma memória curta e consegue suavizar bastante o problema de sequência. Então, assim, para problemas que você não precisa de sequência longa, não precisa de uma memória longa, você não vai precisar de uma LSTM, aí você resolve com n-gramas. Se você tiver um problema de memória longa, aí você vai precisar de n-gramas. E dá para fazer n-gramas também no nível caractere? Dá. Inclusive, a gente acaba codificando o uso do espaço em branco. Né? O espaço em branco aqui eu codifiquei como sendo underline aqui, que vocês podem ver aqui. Vamos seguir um pouquinho mais. Agora que vocês sabem um pouco ali da representação, sabem um pouco ali dos n-gramas, vamos falar um pouquinho de embeddings. Eu já falei lá atrás que embeddings não dá um resultado tão bom, né, em processamento de linguagem natural. Daqui a pouco eu provo, né, mas assim, de qualquer forma, dado que o estado da arte em processamento de linguagem natural está em embeddings, eu estudei os embeddings e tentei ver se eles funcionavam ou como é que eu poderia tentar fazer eles funcionarem. O objetivo do embedding é capturar semântica e ser usado para transfer learning.
tá? Então, esses são os 2 pontos. A coisa começou mais... A coisa, na verdade, ficou boa mesmo. O Word Embedding já existe desde a década de 80, tá? Se chamava linguística distribucional. Daí, em 2013, linguística distribucional foi renomeada para Word Embeddings por causa de um paper do Mikolov, né? Mas ele já é uma área bem antiga, tá? Só que antes o pessoal resolvia por faturação de matrizes, mas aí o pessoal começou a resolver por redes neurais. Qual que é o problema do Word2Vec? O Word2Vec tinha um problema, que é ele funciona bem quando você tem unigramas, mas funciona bem mal e principalmente com linguagens com pouca derivação, né? Com poucas desinências, tipo o inglês, que você tem do, né? E do funciona para praticamente tudo, com exceção do does lá, né? Para terceira pessoa. Já em português você tem fazer, faziam, fizeram, blá, farão e todas as conjugações. E daí, para poder aliviar esse tipo de processo, foi criado o Festex, que usava o quê? Enigramas de caracteres. E daí, no final das contas, daí tem mais uma historinha enorme aqui no meio do caminho, né? Juntaram essas 2 ideias, mais rede recorrente, mais outras coisas, mais uma rede bidirecional e criaram o BERT. Hoje o BERT é o estado da arte em embeddings dentro de processamento de linguagem natural. Agora vocês já estão sabendo tudo de autoria, tudo de processamento de linguagem natural, agora eu vou falar do meu trabalho, né? Agora é a minha pesquisa em si. Então, aqui um pouquinho mais. Daqui a pouco vocês podem me encher de pergunta, pessoal. Eu fiz uma revisão de literatura, papapá, né? Então, como todo mundo lá, vi o que o pessoal estava usando na área, então o pessoal usava muito caractere, o pessoal estava começando a usar embeddings, tinha muita coisa que era no nível palavra, tinha várias línguas, inglês, alemão, francês, italiano, então, vários corpos em várias línguas, e aqui, nessa listinha que vocês estão vendo aqui, para mim, são os principais artigos que eu dei uma explorada. Aqui estão estudos primários, né, obviamente. E daí, no final das contas, após a revisão de literatura, né, eu comecei a estudar, fiz alguns aprendizados, o tamanho do corpus, aquelas coisas que a gente comentou lá atrás, e o método mais robusto para a distribuição de autoria, acredite ou não, não foi nenhum embedding, foi n-gramas de caractere no modelo clássico de Bag of Words. Certo? Hoje ele é um método ainda mais, o mais robusto, mais simples e mais rápido. Né? Eu estudei um pouco de rede de convolução, rede recorrente, embeddings. Para o domínio que eu trabalhei, eles não deram nenhum resultado. Né? E daí eu participei de uma competição em 2018, lá na França, né, de um grupo de pesquisa que pesquisa atribuição autoral há muito tempo. E, por surpresa, eu estou nesse primeiro item dessa tabelinha aí, e eu não tinha me passado pela qualia ainda. Então, eu tinha feito um baseline, eu ia fazer umas coisas em deep learning em atribuição autoral, e tinha submetido, na verdade, meu baseline para essa competição. Só que eu tunei o meu baseline de uma forma boa, fiz um ensemble lá de vários métodos que eram do estado da arte, arrumei as coisas e submeti. Era a primeira participação de um brasileiro ali, pelo que eu tinha visto da revisão de literatura, mirei no meio da tabela. Não quero ser o último, acho que não vou ser o primeiro, bora ser o cara mediano. E não é que, de repente, o meu resultado na média geral foi muito bom, e por idioma foi competitivo em todos os idiomas, mesmo no polonês, que foi uma categoria bem difícil, eu fiquei aqui em segundo colocado. Então, aí, lembra daqui que falei lá atrás que idioma é um negócio que pesa? Então, assim, aqui vocês podem ver aqui que cada idioma tem um F1 score um pouquinho diferente. Essa tabela aqui é uma tabela de F1 score. Quem quiser ver aqui o resultado dessa edição aqui lá em 2018, podem acompanhar lá. E daí eu tive, né, o meu mestrado converteu em vez de ser machine learning aplicado à atribuição autoral, virou, né, eu entender mais de autoral do que entender de machine learning, né? Então eu inverti, fui explicar o porquê que o meu modelo funcionava e por que ele tinha alcançado aquele resultado. Né? E daí, mas não só isso, eu adicionei, que eu não tinha testado no momento daquele paper, o BERT ainda não tinha sido, né, lançado, foi lançado um pouco depois, daí eu fui incluir o BERT, fui incluir outros tipos não tinha testado embeddings ainda, testei embeddings, fui testar algumas features sintáticas que eu usei lá que eu também não tinha usado, porque precisava de um tempo computacional maior.
E daí, obviamente, estressar esse estado da arte que eu tinha ganho ali, fiquei 1 ano com o estado da arte no meu nome, né? E daí tipo, pera, e aí? Como é que eu estresso isso e provo até onde que meu método conseguia ir, né? E daí, no final das contas, eu já vou mostrar como é que eu fiz essas duas coisas, e essa foi a minha proposta de mestrado, né? Explorar essas frentes usando o método que já tinha sido comprovadamente melhor naquele ano. Então, como eu comentei com vocês, basicamente eu usei Bag of Words como extração de features, mas aqui eu fiz tem um truquezinho, tá? Então, qual que é o truque? No Scikit-Learn, se vocês prestarem atenção lá nos métodos de feature extraction de textos, ele permite que você concatene mais de um tipo de n-grama. E com isso, eu consegui fazer unigrama, bigrama, trigrama, 4 gramas, 5 gramas concatenados, e isso realivia o problema de sequência. Então, eu não precisei usar uma LSTM, por exemplo, para poder fazer a detecção de autoria. Eu consegui usar memória curta até média ali no contexto de atribuição autoral. Como eu tenho já bastante familiaridade com os métodos lineares, gosto bastante, sei pilotar bem uma logística. Eu usei uma logística softmax, que na verdade é o kernel, na verdade uma função de ativação, né, softmax, que é o mesmo que a gente usa no Deep Learning, e um PCA no meio para poder dar uma limpeza melhor ali e ajudar na classificação. Então, eu usei essa estruturinha aqui para diversos métodos. Aqui está só a formalização matemática do que está aqui em cima, né, de uma forma mais bonitinha, mais nível mestrado. Formalizei matematicamente ali o que eu tinha feito e rodei isso com diversos métodos. Isso, a Softmax, ela solta um vetor de probes, né? Então, fiz aqui vários métodos, aqui está um exemplo com 3, e daí eu criei um negócio que não era feito lá em 2013, 2018 e 2019, quando eu estava no período ali ainda de começo de experimento, e eu criei um classificador soft. Normalmente, o que o pessoal faz com o Ensemble? Usa o bendito do Voting Classifier, que é péssimo. Então, o que eu fiz? Peguei o output de vários métodos, concatenei e simplesmente apliquei um novo classificador nessas probes aqui, gerando um novo conjunto de probes. Hoje em dia, o Scikit-Learn reimplementou, bem recentemente implementou esse tipo de metodologia, e eles estão chamando de Stacking Classifier dentro lá do pacote de Ensemble. Tá? Então, vocês podem ir lá nos ensembles e usar um negócio parecido com o que eu usei, tá? E daí eu usei o Jensen, Space aqui Scikit-Learn. Depois, para o artigo que eu fiz em 2021, agora também daí eu usei BERT e PyTorch, tá? Então, na época, tipo, eu já estava funcionando com Scikit-Learn, eu nem mexi no Keras, mas dá para fazer com Keras. Daí, assim, eu testei em torno, tá? Em torno de uns 20 modelos, de uns 20 tipos de embeddings, de uns 20 tipos de features, tá? E no final das contas eu escolhi aqui essa listinha que está aqui para a dissertação e mais o BERT aqui para fora os baselines, na verdade, né? Fora os baselines. Eu tive que dar uma enxugada, tá? Então, assim, dado que Word2Vec, FastText e Glove tinham resultados parecidos, né, for the sake of simplicity, né, eu reduzi isso apenas para o Word2Vec, mas eu testei os demais, só que daí não tá nenhum material que eu fiz vai ter esse conteúdo, mas eu testei mais de 20 modelos, né, mas daí vocês sabem como é que é escrever dissertação, mínimo mestrado viável. Podemos conversar sobre mínimo mestrado viável daqui a pouco. Daí eu criei um processo, eu adicionei nesse Voting Classifier algo que não está implementado no Scikit-Learn, que é meio que um Feature Selection, tá? Preciso dar uma olhada, talvez eles já devem ter implementado o Feature Selection, que basicamente ordena os modelos dos mais poderosos para os mais fracos e vai adicionando enquanto você tiver aumento de desempenho. A hora que você não tiver aumento de desempenho, você corta e para de adicionar componentes no seu ensemble. É isso que uma ideia bem simples, que eu peguei lá no SAS, a gente tem a seleção de modelos por stepwise, forward selection e backward selection, aqui é basicamente um forward selection. Agora vamos contar, e aí eu disse que eu tinha estressado o modelo que eu tinha conseguido lá em 2018, e com os adicionais, e como é que eu estressei? Eu peguei o mesmo corpus de 2018, lá da competição, que ele era multilíngua, multi-autores, um monte de coisa, mas eram textos de literatura. Daí eu criei
um corpus em português, com letras de música em português e inglês, com muito ruído, muitos autores, muitos caracteres, poucos caracteres, mal formatado, tudo, com tudo quanto é tipo de problema, eu adicionei no corpus, para, né, estressar mesmo o algoritmo. E um corpus de redes sociais, né, com texto curto, texto concatenado, texto e tudo mais, né, sabendo que em redes sociais a gente tem Twitter, Trolls e tudo mais. Beleza. Eu não fiz detecção de robôs, tá? Então, assim, mas algumas coisas eu dei uma limpada lá, tanto na dissertação quanto no artigo, tem como eu preparei esses corpos aqui, tá? Então, a preparação desses corpos, inclusive, por exemplo, o corpus de letra de música, eu criei um métodozinho, na verdade, assim, já existe um método lá para detecção de língua, você pode fazer no nível palavra ou no nível caractere, e conseguir detectar português e inglês lá para conseguir construir o corpus. Aqui já estão os resultados. O método lá que eu tinha proposto, ele usa várias componentes e chega num resultado médio superior, tanto a rede de convolução, quanto o BERT, quanto o baseline SVM, que era provido lá pelo pessoal do Panclef, lá, que é essa competição que eu participei. Então, assim, de certa forma foi estável, né? Em média, o que a gente vê aqui, aumenta o número de autores, o desempenho cai, né? Obviamente, então isso já é uma limitação da área de pesquisa, né? E os demais aqui que, né, tem um desempenho diferente por língua. No Corpus Lyrics também tem a mesma coisa. Gente, tem mais tabela lá nos demais materiais, tanto na dissertação quanto no artigo. Aqui eu trouxe só o básico para a gente conversar um pouco mais, né? Os desempenhos já começam a sofrer mais, assim, os métodos começam a ficar bem mais estressados aqui. Obviamente que a hora que a gente faz mais quebras em alguns determinados subclusters, a gente não tem massa necessário, porque principalmente aqui, por exemplo, no Panclef, eu não conseguia fazer, por exemplo, uma coisa que eu queria, que era ali testar banda de confiança para o F1 Score. Por quê? Porque dependendo do autor, eu tinha um documento para o autor, então não conseguia fazer um bootstrap ali para conseguir fazer a banda de confiança. O do Twitter também eu estressei bastante, então a gente vê que aumentou a quantidade de caracteres, começa a ficar mais fácil, porque o texto de internet é mais sujo, né? Então, assim, quanto maior a variabilidade da língua, do texto, do domínio, mais fácil é a atribuição autoral, então rede social ganha um pouco, né, tem umas vantagens com relação a isso, mas precisa de mais textos. Tá? Daí a pergunta é, o que o modelo realmente aprendeu? Por que ele funciona? Né? Então, depois que eu fiz o Bag of Words, quais são os enigramas mais poderosos? Então, aqui, por exemplo, a gente teve um dos problemas lá que tinha 5 autores. Se vocês olharem aqui quais são as features que o modelo escolheu, é praticamente stop words. Né? Então, aqui, always, although, né? Então, aqui, and take. Então, várias coisas, amount of. Então, assim, coisas que são cacoetes das pessoas foi o que o modelo conseguiu capturar. E todas aquelas palavras de contexto, né, semântica, foi quicada para fora do modelo. Né? Então, isso aqui já dá um cheiro para vocês lembrarem daquela questão semântica. O modelo de enigramas de caracteres é mais poderoso que o de palavras, ele é bem mais difícil de interpretar. A gente bate o olho aqui, a gente vê algumas desinências, a gente vê aqui unigrama, bigramas e trigramas de caracteres, mas é bem mais difícil, ele é mais poderoso, mas é mais difícil de interpretar. Como ele é mais difícil para interpretar, obviamente eu não esperei isso, criei uma metodologia ali, peguei aquele PCA com mais não sei o que, mais não sei o que, voltei e defini matematicamente como é que o modelo faz a explicabilidade de algumas questões de pesquisa. Daí eu perguntei, né, ali juntando essa informação aqui e os pesos da rede como um todo, né, eu acabei aqui descobrindo, né, por língua, por se tem caractere ASCII ou não, se usa pontuação ou não, maiúsculos e minúsculos, coisas que são bem conhecidas do mundo de autoral, e aqui a gente vê, né, dá para pegar essa tabelinha aqui e tentar entender um pouquinho mais do porquê que a autoria funciona. Daí vou deixar depois para vocês perguntarem, depois eu volto aqui nessa tabela, a gente pode extrair alguns conhecimentos daqui. Bom, daí beleza, agora para fechar aqui um pouco para a gente, né, já indo para o final, como é que eu uso isso no mercado? Como é que eu uso essas questões de autoria? Né, eu comentei com muita coisa para vocês, né? Então, a primeira parte, fraude, tem muita coisa. A gente pode usar a autenticação do cliente, saber se é o cliente mesmo que está mandando aquele documento. A gente pode fazer proteção de código-fonte.
Então, a gente tem um código que a gente sabe que é do desenvolvedor X, a gente pode testar se alguém roubou o código de alguém que trabalha no time nosso. Então, dá para fazer detecção autoral de códigos-fontes, dá para desanonimizar comentário, né, e principalmente detectar vandalismo. Então, saber se um cliente está comentando em vários lugares, está usando logins anônimos. Então, isso aqui é bem importante, né, numa parte de proteção, principalmente nesses momentos agora que a gente tem muita milícia virtual, né, tanto em todas as partes do mundo, não só aqui, né, no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Isso aqui é bem importante, são técnicas importantes. Do ponto de vista de CRM, eu iria para aquela abordagem de detecção de autoria a partir de características do cliente. Né? Então, capturar aspectos demográficos a partir do texto. Essa é uma fronteira bem importante, bem polêmica, tá? A gente não usa isso aqui no Itaú, tá? Então, só deixando bem claro, mas eu acho que é algo que pode ser usado em algum momento para poder inferir algumas coisas e ajudar a gente a cuidar melhor do cliente, né? Então, aqui, na verdade, CRM barra atendimento ao cliente. Né? E a parte de jurimetria tem muito disso, então tem muita coisa dentro do mundo jurídico que pode se beneficiar das técnicas de atribuição autoral. Tá? Então, aqui eu acredito bastante aqui como uma ferramenta importante, né? Principalmente casos de vandalismo, difamação, tem bastante coisa que dá para a gente usar ferramentas e tentar identificar o bandido. Tá? Eu acho que é um pouco disso, pessoal. Agora eu passo a palavra pro Zig e pro Robert. Boa, Ele. Muito boa apresentação, cara. Vou passar aqui para o Zig, ele está com as perguntas que foram feitas durante a apresentação. Segue aí, Zig. Boa. Opa, fala pessoal. Cara, vou ler as perguntas aqui, tem algumas perguntas bem bacanas aqui, Ale. Se você quiser deixar a apresentação também, de repente se quiser voltar a algum slide. Pode ser. Vamos lá. Existem abordagens que levam em consideração speech e texto e imagens em relação a como a pessoa estrutura as estrofes, por exemplo. Tá, tem algumas abordagens que usam o speech. Na verdade, assim, tem um algoritmo em inglês que o pessoal chama de Soundex, que ele tenta, ele é usado para poder fazer pesquisa em banco de dados em campos textuais. Então, o que o pessoal faz com o Soundex? Eu quero saber como é que porque no inglês a gente tem um problema de grafia com relação ao som que é pronunciado, né? Então, assim, tipo, Apple, por mais que você fala né, o famoso do inglês, você usa um A. Então, se você converter o Apple para o Soundex correspondente, você consegue varrer o banco de dados. E daí isso tem gente que usa essa questão fonética para atribuição autoral. Qual que é o problema disso? Você precisa ter bastante certeza de qual a fonética que você está usando. Eu vou dar um exemplo de fonética que é um pouco meio fora de contexto aqui, mas assim, por exemplo, Camões. Se ele for se você ler Camões com a pronúncia do interior de São Paulo, toda a parte de métrica de poesia funciona. Se você ler Camões com a português de Portugal, a poesia para de funcionar. Então, do ponto de vista linguístico, acredita-se que o português, a pronúncia do português caipira do interior de São Paulo é o que mais se aproxima do português de 1500 lá vai cacetada. Esse é um exemplo de fonética linkando uma coisa com a outra. Tá, de imagem, daí a gente tem umas coisas a mais, tá? De imagens tem realmente você analisar a borda, blá, 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 mas daí já é a galera lá em processamento de imagens. Eu conheço um cara que trabalhou com um pouco de análise de caligrafia. Bom, pode partir para a próxima, Izzy. Caraca, essa daí foi interessante, cara, de Camões. Além do Bag of Words que você utilizou, TF-DF também é uma boa abordagem para esse caso? Então, aí um ponto é a normalização. Na verdade, o Bag of Words, quando eu falei Bag of Words, eu já parto do princípio que vai ter alguma normalização, tá? Então, eu usei o TF-DF. Em alguns momentos, o IDF. Assim, deixa eu melhorar minha frase. Eu testei TF-DF, mas alguns corpos eles eram extremamente instáveis. Então, alguns corpos, dependendo do grid search que eu fazia, o IDF entrava, o IDF não entrava. Entrava, não entrava. Daí chegou um momento que eu falei assim, não, vou manter, ponto.
e daí eu mantive TF-DF para boa parte das abordagens. Mas ali eu acho que tem mais umas coisas, assim, tem a normalização, não só na linha, que é o TF-DF, mas tem a normalização na coluna, que é na feature. Isso também deu alguns resultados. Tem mais uma coisa polêmica aí que eu não consegui estabilizar, e não sei se é uma questão de corpus, que foi entre usar o PCA e fazer feature selection, tá? Então, tipo, o que eu faria melhor? Que era, tipo, reduziria o espaço de features com feature selection, ou eu aplicava o PCA para reduzir dimensionalidade. Simples. As duas coisas juntas não funcionaram bem. Então, às vezes, quando eu colocava o feature selection, funcionava bem com feature selection. Às vezes, né, com o PCA funcionava, mas os dois juntos, às vezes, entravam em conflito. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui perguntando o que você trabalha dentro do Itaú, Ele. Então, aí é um negócio meio curioso, que assim, historicamente, eu já tinha feito vários trabalhos, tanto em redes sociais, tá? Então eu tenho um histórico de redes sociais meio longo aí, e tenho um histórico de grafos, e em várias coisas que eu já fiz para TED, Ribeirão, detecção de influencer, algumas coisas que eu tinha feito antes do Itaú. Então, quando eu me juntei como coordenador no Itaú, eu fiquei com a cadeira de grafos e redes de relacionamentos. Então, eu trabalho com tudo quanto é gráfico, com tudo quanto é dados de rede, né? Então, é isso que meu time trabalha hoje. Então, eu estou em grafos, tem uma outra pessoa cuidando da cadeira de NLP, tá? Então, é um pouco curioso, mas assim, tá tranquilo. Foi as duas coisas eu já conhecia. Mas eu fui conhecer mais de grafos mesmo, e Knowledge Graph, e todas as tecnologias de redes, muito mais on the fly, assim. Teve várias coisas que eu tive que aprender aqui no dia a dia, mas eu já tinha um básico ali do PageRank da vida, eu já conhecia. Vai lá. Boa. Imagina que essa tarefa de identificação autoral sofra bastante de desbalanceamento das classes. Como você lidou com isso? Isso impacta muito o aprendizado? Gente, aí eu venho com um background do pessoal de estatística, tá? Então, assim, machine learning normalmente quer balancear tudo. Na verdade, a regra que eu sempre faço é começar sem balancear nada, tá? Então, principalmente porque no caso da logística, ela tem uma relação entre a presença do autor no corpus ou a presença da classe no banco de treinamento, ela está relacionada com a classe no banco de teste. Então, se você balancear o classificador, você gera um problema. Então, normalmente eu não balanceio, tá? Teve alguns casos que eu tive que balancear porque gradiente descendente não funciona muito bem. Então, teve alguns solvers que eu experimentei que precisavam de balanceamento de classe. No scikit-learn tem um class weight lá, ou tinha um parâmetro lá que dava para balancear, tá? Então, sei que... Mas assim, eu não balanceei, tá? Não costumo balancear, a menos que faça muito sentido. Pergunte depois pessoalmente, eu posso entrar mais em detalhes sobre essa questão do peso da classe no corpus versus peso da classe no treinamento. Boa. Vou fazer a pergunta da Tati aqui, que ela colocou o nome dela. Dada a alta disponibilidade de recursos em inglês e o aumento da qualidade dos tradutores, acho que traduzir textos do português para inglês para análise pode ser interessante? Aí, entre parênteses, se de alguma forma isso poderia trazer resultados melhores do que trabalhar direto com os lematizadores e outros recursos em português. Tá. Aí tem um ponto que, assim, minha resposta natural seria eu não faria isso. Eu vou dar alguns argumentos. Na verdade, assim, tem um argumento só, eu já volto nessa questão de tradução como técnica de detecção de autoria. A questão é que, assim, no caso do português, ela é uma língua muito rica. Se você simplesmente descartar todas as técnicas de parsing e você usar n-gramas de caracteres no texto corrido sem quebrar por palavra, o português é uma língua bem fácil de fazer detecção de autoria. Porque quanto mais flexão você tem na língua, mais variabilidade você tem. Quanto mais variabilidade, mais cada indivíduo tem uma parte do espaço amostral. Ou seja, eu consigo pegar um indivíduo, pensando aqui, formalizando isso do ponto de vista de mais machine learning, eu tenho um indivíduo é mais fácil do indivíduo overfitar. No inglês é mais difícil, porque todo mundo usa do, né?
Agora, você não tem cacuetes em inglês, é mais difícil de você ter cacuetes. Tá? Então, assim, eu não faria. Agora, qual o caso onde a tradução entra? Vou dar um exemplo que o pessoal usa. Vou dar um exemplo. Tipo, eu falei do caso bíblico lá, que tem exemplo para tudo. Tá? No caso do Evangelho de Mateus, tá? Que o argumento clássico histórico é de que ele foi escrito em aramaico. Só que a cópia que a gente tem hoje está em grego. O que a galera faz? Pega o texto, converte de grego para aramaico, porque eles assumem que o cara que escreveu, traduziu do aramaico para o grego, era bilíngue. Daí, como ele era bilíngue, você testa se ele realmente foi escrito em aramaico e se realmente foi aquela pessoa que escreveu aquele determinado texto. Entendeu? Aí é nesse caso de detecção de autoria, dado que ocorreu tradução. Tá? Então, não sei se eu respondi. Eu acho que eu devo ter ido um pouquinho além do que eu foi perguntado. Vamos lá, outra pergunta aqui. Poderia falar um pouco mais sobre como podem ser identificados textos de bots? Por exemplo, como saber se uma conta no Twitter é um robô? Tem ligação com detecção de autoria? Acho que essa pergunta aqui, se tivesse uma resposta já muito bem definida, o Instagram estaria bem interessado. Tá, aí, gente, eu acho que assim, tem uma coisa que eu passo pessoal quando, tipo, eu tô no Instagram, e aí dando exemplo do Instagram, né? Quando eu tô no Instagram e eu recebo uns convites de amizade, uma coisa que eu faço muito é olhar a data de criação da conta. Tem umas coisas que nem é de autoria, você consegue fazer, são estruturais e que dá para você detectar robô, tá? Então, conta nova, né? Um dos maiores indicadores de fraude é a idade do telefone e a idade do e-mail, né? Então, isso daí é bem conhecido no mercado como um todo, né? Então, todo mundo usa isso. Há quanto tempo que o seu CPF está atrelado a um determinado e-mail? Daí, a mesma coisa. Quanto tempo que aquela conta do Twitter existe? Ou se aquela conta, ela está atrelada qual tipo de conteúdo, se parece ser uma pessoa real ou não. Aí tem muita coisa que você teria que resolver por pragmatics, mas voltando para a questão de bots, só uma coisa básica ali, simples de conteúdo, já é suficiente. Eu vi um exemplo, algum tempo atrás, de bot, eu acho que foi na Folha, que a Folha fez um teste de bot fazendo o seguinte, desculpa o comentário político, pessoal, por favor, tá? Sem menção a ninguém, mas assim, a Folha tinha feito um post que era mais ou menos assim, porque o bolso está, não sei das quantas. Frase totalmente neutra com relação à palavra bolso. Embaixo já veio um bot X comentando e fazendo um comentário político num conteúdo que não era político. Né? Aí você pega o bot lá e você volta para trás. Uma das coisas também que a gente repara em bots é que às vezes você tem o mesmo texto, exatamente o mesmo texto, com diversos usuários iguais. Tá? Isso é bem comum. Tá? O pessoal de criptomoeda tenta fazer mercado, né? O pessoal chama de fazer mercado, coloca um monte de robô para tentar fazer como é que é o nome? Um adversarial sentiment analysis. Tá? Então tem muito robô para criptomoeda tentando manipular o mercado, fazer com que todo mundo tenha uma percepção de que a criptomoeda vai estourar, e isso é bem conhecido desde 2013. Então quem trabalha com criptomoedas tem que conviver com os robôs, assim, postando coisas. Beleza, pode ir para as perguntas aí. Vamos lá. Tem uma curtinha aqui. Os classificadores de conjunto aberto são modelos semi-supervisionados? Aí tem duas coisas. O pessoal às vezes resolve com One Class SVM, tá? Mas existe uma forma simples de resolver isso, que é assim, toda vez que você tem uma classe desconhecida, aquela distribuição de probe da softmax, ela fica perdida. Você vê que o classificador ele não tem uma classe que realmente domina. Às vezes ali, se você só simplesmente fizer um threshold, você consegue pegar. Tá? Então dá para pegar esse pedaço. Tá? Então, assim, tem umas 2 ou 3 técnicas ali que dá para resolver bem simples, assim, sem atirar muito. Mas tem que fazer um tuning de hiperparâmetro, tá? Então tem que fazer meio que um adversarial contra o seu método de classificação. Vamos lá. O polêmico GPT-3 chegou a apresentar resultados ou índices de performance no âmbito de atribuição autoral? Então, aí eu não testei, tá? Parabéns, quem me perguntou acabou de ganhar uma research question.
Eu não testei o GTP3. Eu acho que no momento em que eu fui testar o BERT, eu tive que focar, porque só o BERT já deu um trabalho gigante ali para eu poder rodar ele. Então eu foquei em um só, tá? Mas se alguém rodar, eu vou ficar bem feliz, tá? Fica o convite aí. O pessoal que rodar manda o resultado aí. Boa. Próxima pergunta aqui. Os algoritmos base que você usou já eram todos pré-implementados? Aí, né, vem do sklearn, do Carrot, ou foram necessárias adaptações em algoritmos já existentes? Então, aí teve alguns cenários em que eu criei o meu embedding de caractere na mão, tá? Eu tive vários algoritmos que eu testei e que não foram para dissertação porque o resultado deles foram pífios. Sendo bem sinceros. Eu testei rodar, criar na mão mesmo, um sistema de embedding de autoria, com um processo específico, mas, assim, não convergiu. Tem algumas coisas que eu acho que ele convergiria em outros domínios, mas nesse domínio de autoria ele não conseguiu convergir. Então, mas teve alguns cenários lá que eu tive que implementar algumas classes na mão, tá? Para poder fazer o feature engineering no meio do classificador. Então, não foi 100%, não foi 100% algoritmo pronto, não. Mas ali, um ponto principal, né, como a minha pesquisa ela é aplicada, eu não tinha que criar um novo algoritmo, né? Eu tinha que usar o melhor do estado da arte e entender mais do problema em questão. Perfeito. Fazer as duas últimas perguntas aqui, Ale. Vamos lá, penúltima. Existe uma relação conhecida entre a performance de uma técnica / classificador no âmbito de atribuição autoral de textos e a origem de idiomas? Tem, tá. Aí é o seguinte, na verdade eu não provei isso, eu vou falar empiricamente, tá? O que acontece? Principalmente lá no caso do polonês, assim, teve um dos corpos lá que eu testei que tinha polonês, em que ele tinha pouca derivação, então tinha pouca flexão, né? Pouco desinência, sufixos, prefixos e tudo mais, e não tinha muita relação com a ordem das palavras. Então, o que acontece? Para o polonês, alguns modelos ficaram bem ruins. Tá? Por quê? Porque naquele domínio não funcionaria. Então, hoje, se, por exemplo, eu fosse fazer alguma coisa para análise de polonês, eu acho que eu teria que descer no nível da língua para poder voltar e escolher o hiperparâmetro que realmente faz sentido para o polonês. Aí vem uma pergunta que eu acho que eu abro ela mais, tá? Que não é só o polonês, eu não explorei em nenhum momento da pesquisa as línguas eslávicas, então as línguas latinas eu conheço, sei que para o grego vai funcionar porque o grego tem bastante derivação, o inglês a gente sabe onde a gente resolve, certo? Já tem algumas coisas ali que é mais fácil, resolve mais no nível palavra do que no nível caractere, mas tem algumas coisas, tem alguns classificadores que são mais eficientes por língua. Beleza, última pergunta aqui. Quais os melhores livros para, 1, iniciar e 2, aprofundar-se em NLP? Aí, melhorando a pergunta aqui, já aproveitar para pedir não só livros, mas qualquer outra recomendação que você quiser passar aí para o pessoal. Tá. Gente, eu acho que assim, primeiro ponto, eu acho que antes da gente mergulhar no livro, eu acho que vale ter dúvida, tá? Então, minha recomendação tem o pacote do NLTK, né? Lá do Stanford, ele tem um material bem legal que vai explorando, ele é um negócio didático, construído para ser didático, então vale a pena usar o material de Stanford, mas assim, tem algumas coisas que hoje a gente perdeu muito, tá? Que a gente vem numa pegada muito. Eu tive, né? Calhou que na minha área de pesquisa de Deep Learning funcionou meio que não funcionou, meio que funcionou igual ao baseline, então eu não avancei tanto nessa área, mas. Então, agora voltando à questão dos bags, assim, da eficiência dos bags, existe um artigo que eu recomendo para todo mundo ler ele de ponta a ponta para entender por que os modelos de matrizes, os modelos de bags, eles funcionam, né? Que é... Nossa, agora fui falar, deu branco aqui. From frequency to meaning, the vector space of semantics. Então, from frequency to meaning. Podem jogar isso no Google, tá? Vocês vão achar um artigo lindo, tá? Lindo. É um artigo que eu sabia o modelo de bag muito bem, mas eu não sabia por que o modelo de bag funcionava. Eu não sabia por que o modelo de bag estava aí desde a década de 70. Para quem sabe,
um dos grandes pilares do processamento de linguagem natural, porque ele é rápido, eficiente e tem todo o embasamento teórico por trás. Então, o From Frequency to Meaning é sensacional. Tá? Eu recomendo muito para vocês lerem. Agora, vamos voltar para livro. Tem um livro de Deep Learning, eu só não lembro o autor, pessoal, eu prometo que eu mando para vocês depois. Tá? Eu posto lá no meu LinkedIn, tem um livro de Deep Learning, que é muito, muito bom, Deep Learning para NLP, eu preciso lembrar o nome do autor, daí eu mando para vocês o nome do autor. Até pouco tempo atrás, esse livro estava gratuito na internet. E daí, esse autor, ele navega NLP do básico do nível caractere, vai navegando, vai chegando no nível palavra, inclui os níveis sintáticos, né, de análise sintática, e chega nas recorrências, convoluções e afins, só que assim, ele ensina muito básico, né, a parte de teoria. Mas recomendo vocês voltarem, não esqueçam do livro da NLTK para vocês não ficarem muito na parte gourmet, tá? Porque vai ficar, chega um certo momento em que, se você souber muito machine learning e pouco linguística, vocês começam a gerar uns modelos que vocês não conseguem entender por que ele funciona, tá? Então, recomendo misturar os dois conceitos aí. Boa. Muito bom, Ele. Mais alguma pergunta, Zig? Não, é só fazer um comentário rápido aqui, Robert. Falar para o pessoal que a gente vai estar passando um e-mail depois, né? Só para relembrar. Então a gente vai estar colocando esses conteúdos aí que o Ele tá comentando. Então vocês não vão perder, não. Aí, boa. Fala aí. Pessoal, aí só para quem quiser saber o artigo aí que eu fiz lá no começo do ano e o LinkedIn, né? Então, sou eu aí. Deixa eu colocar aqui, Ele. Boa. Tá, então, isso daí, fiquem à vontade aí, podem adicionar, podem seguir, tá? Tamo lá. Podem tirar dúvidas comigo lá direto no LinkedIn também. Tô junto com vocês aí. Maravilha. Ele, obrigado de novo aí pela apresentação. Do nosso lado aqui, a gente ainda tem o encerramento. Deixa eu passar o próximo slide aqui, não sei se já está todo mundo vendo, mas vamos lá. Antes de tudo, pessoal, quero desejar para todo mundo aí um ótimo final de ano, né? Um bom 2022. Esperamos estar juntos aí novamente para os próximos meetups. Então, para vocês saberem desses próximos meetups, acompanhe a gente aqui nos nossos canais, né? O canal oficial aqui, que é o meetup.com. Se vocês escanearem o QR Code do lado esquerdo superior, vocês já vão direto para a nossa comunidade. Aproveite e se inscrevam lá também. Acompanhem tudo que a gente posta por ali. Aproveito a oportunidade aqui para divulgar o nosso Medium do Itaú Data Science, especificamente Itaú Data, né? Aqui a gente posta com uma certa periodicidade também artigos publicados aqui pelo time de dados do Itaú. Para quem se inspirou aqui por essa apresentação fantástica do Ele, a gente tem oportunidades de trabalho em toda a tecnologia. Então, quem tiver interesse aqui no QR Code aqui do canto esquerdo inferior, ele vai direcionar para a página do 99 Jobs. É uma página específica do Itaú com todas as oportunidades de trabalho na área de tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então, ali você consegue fazer alguns filtros, procurar por cientista de dados, por exemplo, engenheiro de machine learning, qualquer coisa no gênero. Queria pedir também para vocês aqui, para todos que participarem, deixarem de fato um feedback. Esse feedback é importante para a gente continuar evoluindo e sempre crescendo aqui com a comunidade. Então, mais uma vez, obrigado, Ele, obrigado, Zig, pela apresentação de hoje. A todos que estiveram aqui também, obrigado mais uma vez pela participação. Continuem se engajando aí com o time e um ótimo 2022. Nos vemos no próximo Meetup. Grande abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.